A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bage. Vamos ler a chegada ao Egito. Após muitos sofrimentos passados naquela viagem tão longa e difícil, chegaram finalmente ao Egito. José tremia de medo frente à necessidade de entrarem na cidade a que chegaram e também de morar nela juntamente com Maria e Jesus. Temia fortemente aquela gente bárbara e idólatra, com medo de que pudessem maltratar sua amada esposa e o seu tão querido Jesus. Colocava-se em candentes súplicas a Deus, pedindo que lhe concedesse a graça de ser ele o objeto dos maus tratos e palavras ofensivas eventualmente destinados a eles dois. Meu Deus, que vosso Filho unigênito e sua santificada Mãe não tenham que suportar quaisquer afrontas. Aqui estou e me ofereço voluntariamente para passar por elas pessoalmente, para que eles fiquem livres dessa necessidade. Meu Deus, que não passem eles por maus tratos, pois já são muito inocentes, merecedores de estimas e muito virtuosos. Eu, entretanto, servo inútil e miserável, mereço todos estes males, que sejam feitos a mim e não a eles. Tudo isso, ainda e mais, José dizia com o coração voltado para Deus. Revelou seus temores a Maria, que o confortou e estimulou no sentido de que nada temesse, dizendo: Não há nada a temer, José. Temos Deus em nossa companhia e nele devemos confiar plenamente. Ele nos enviou para cá e providenciará a tudo com muita condescendência, como tem feito até aqui. Temos observado e experimentado quanto grande é o seu cuidado para conosco. Que devemos temer, portanto? Ele estará sempre junto de nós e isto será suficiente para que permaneçamos tranquilos em relação a todos os acontecimentos e perigos. Com essas palavras, José se mostrava muito sereno, mais seguro e com as graças de seu Deus. Entraram na cidade e durante essa entrada ocorreu que todos os ídolos lá existentes caíram por terra, ídolos adorados pelo povo da cidade e da nação. Este fato provocou profunda comoção em todos os habitantes, não havendo quem pudesse atinar com as causas do fenômeno ocorrido, pois não podiam entender que nela, entrando o verdadeiro Deus, seu poder imenso acabaria com a força de todos os falsos deuses. O demônio já se havia decidido a perseguir implacavelmente José e a sua esposa, e ao vê-los se aproximarem da cidade, local onde impetrava soberanamente, desejou perturbá-los, ficando assim satisfeito com a ideia. Todavia, mais uma vez viu-se totalmente derrotado e abatido por aquela grande força que entendeu ser maior que a sua, responsável pela queda por terra dos ídolos da cidade. Viu-se assim na contingência de fugir, tomado de enorme fúria contra eles. Mesmo assim, instigou muitas pessoas contra os santificados peregrinos, pessoas essas que, entrando pouco ou nada, puderam fazer contra os mesmos. Vendo-os pobres, tão humildes e modestos, concluíram que não poderiam ter sido responsáveis pelos acontecimentos, embora muito instigados pelo diabo neste aspecto. O santo foi alvo de grosserias e injúrias
e algumas pessoas não o queriam mesmo na cidade. Entretanto, também não faltaram os que, mais compreensivos e compadecidos, lhes dissessem para ficar e tratarem de providenciar meios para o seu sustento. Assim agia, de pena de Maria e por achá-la de rara beleza, modéstia e graça, e que ela não deveria ser objeto de maus tratos. Muito ao contrário, até invejavam a sorte de José, acompanhado que estava de mulher tão rara. Mas não tinham em mente qualquer intenção de tomá-la dele, ou outro qualquer mau pensamento a respeito de Maria. Apenas apreciavam sua sabedoria, beleza e graça e a olhavam com muita admiração. José sofria com as grosserias daquelas pessoas e com as palavras injuriosas que delas ouvira. Suportou tudo com grande paciência e agradeceu àquelas outras de boa vontade que haviam defendido sua esposa. Tinha satisfação em seu coração de ver caírem por terra as estátuas dos deuses pagãos durante a entrada do menino Jesus na cidade, fato que lhe deu esperanças de que sua população ainda acabaria por converter-se e por adorar ao Deus verdadeiro. Este pensamento muito o agradou e ele falou com Maria a respeito. Ela sabiamente concordou e ambos então renderam suas graças ao Senhor. Todavia andavam pela cidade sem saber onde iriam alojar-se naquela noite. Buscavam local retirado onde pudessem repousar por algum tempo, mas não o encontravam. E o santo se sentia muito aflito e preocupado por amor a Jesus e Maria, e se recordava de Belém, onde também não haviam conseguido qualquer lugar para seu repouso noturno, mesmo entre parentes e amigos. Voltou-se então para Deus e suplicando sua ajuda naquela situação aflitiva e dizendo: se não encontrávamos lugar mesmo entre crentes e pessoas aparentadas, que dirá agora entre bárbaros infiéis? Meu Deus, nesta situação é necessária a ação do vosso grande poder. Socorrei, pois, este vosso servo, para que ele coloque em lugar seguro o vosso Filho unigênito e também sua divina Mãe, ambos sob minha proteção que estão. E o Senhor atendeu aquelas súplicas e fez com que José encontrasse pessoa que, movida por compadecimento de Maria, se ofereceu para dar-lhes ajuda na busca de uma hospedaria noturna ou qualquer outro lugar. E de fato providenciou para eles uma pequena cabana em lugar retirado, onde poderiam viver com certa tranquilidade. Eles aceitaram prazerosamente aquela caridade, embora de infiel e descrente, pedindo José a Deus para que a retribuísse convenientemente. Uma vez retirados à cabana e devidamente alojados, todos descansaram e renderam suas graças a Deus pelo benefício que lhes fizera em conduzi-los até ali e por ter providenciado para eles algum conforto e sossego. A cidade se encontrava em polvorosa em virtude daquela tão estranha queda dos ídolos por terra, e enquanto isso, os santos peregrinos se encontravam orando e agradecendo ao Senhor por tudo o que ele lhes havia concedido. O santo não ousava abandonar a cabana para providenciar os necessários alimentos para a manhã seguinte.
E Deus, como sempre fazia, aliás, não tardou em prover a estas necessidades em tão aflitiva situação. José dizia para Maria: querida Maria, como faremos para encontrar os alimentos dos quais necessitamos? Quem se arriscará a vagar pela cidade em meio a tanta confusão e comoção? Temo por muitos problemas e tenho para mim que seja melhor permanecer aqui retirado até que tudo volte ao normal, pois se me virem, que farão comigo? Maria o animava e exortava a ser complacente e sofrer tudo aquilo pelo amor que tinha pelo menino que tanto sofria e ainda deveria sofrer no futuro, por todas aquelas pessoas e pela humanidade toda. José então se recompunha e sofria voluntariamente, embora muito se aborrecesse por ver a pobreza extrema em que se encontravam o Filho de Deus e sua divina Mãe. Preocupava-se deveras, especialmente naquele momento em que não tinha condições de providenciar aquilo que eles necessitavam. Passando rapidamente seus olhos pela cabana e vendo-a tão miserável, dizia para si mesmo: ah, pelo menos não é um estábulo como aquele em que nos encontrávamos em Belém. Pelo menos estamos abrigados. E esta é a vontade do Senhor, e portanto deve ser a minha também. Se o Verbo encarnado não se importa em ficar em lugar tão pobre e tão miserável, não devo importar-me também, mesmo porque sempre me satisfaço com o que o Senhor me dá. Só me preocupam os sofrimentos de Jesus e de Maria. Todavia, sendo essa a vontade de Deus, devo satisfazer-me também. E José se consolava com estes pensamentos. Passaram a noite parcialmente louvando a Deus e parte contemplando a extrema beleza e graça de seu tão querido Jesus, que os alegrava e enchia seus corações de júbilo. Finalmente repousaram por algum tempo deitados no chão. O manto de José servia de leito para o menino Jesus, mesmo porque nada possuíam que pudesse substituí-lo. Na manhã seguinte, após as costumeiras orações que faziam, José estava bastante animado e então, com a concordância de Maria e beneplácito de Jesus, deixou a cabana e se dirigiu à cidade, onde deveria providenciar algo para a alimentação dos três. Encontrou os alimentos com certa facilidade, pois não faltaram aqueles que se compadeceram e que se encarregaram de fornecê-los. Desta forma, o Senhor permitiu que ele mesmo, entre os pagãos e idólatras, acabasse por encontrar pessoas que se mostrassem caridosas e lhe fornecessem a ajuda que não haviam encontrado em sua terra, mesmo entre parentes e amigos. Tendo conseguido alimentos para Maria e para si mesmo, retornou à cabana contando os acontecimentos para sua esposa e então renderam suas graças a Deus. Embora a comida fosse de má qualidade, eles se alimentaram fartamente e louvaram depois a divina providência que os socorrera tão condescendentemente. E José disse para Maria: ó Maria, acredito que podemos estar bem nesta cidade, embora de pagãos, e onde reina a idolatria, e aqui podemos encontrar o que necessitamos para viver, ainda mais do que em Belém mesmo. E Maria encontrava em tais palavras motivos para glorificar a bondade e a condescendência divinas, e dizia para ele: podes ver como Deus cuida de nós com carinho muito especial,
uma vez que mesmo em país estranho, ele não deixa de prover ao nosso necessário sustento. E então conversaram sobre a grande sorte que têm os que confiam no Senhor em quaisquer circunstâncias, pois ele jamais abandona estas pessoas. Ficaram então admirando Jesus, todo satisfeito e festivo. E o santo observava que quanto mais se encontravam em dificuldades, em situações em que nada tinham para comer mesmo, mais festivo e alegre se mostrava Jesus, que apesar da tenra idade, parecia desfrutar todas aquelas vicissitudes. E era em tais momentos que podia entender com toda clareza quanto ele admirava e respeitava a pobreza e quanto se comprazia de suas próprias necessidades, e tratavam então de imitá-lo, alegrando-se também com a falta que tinha de todas as coisas. Já foi visto como o santo se empenhava na conversão daqueles que se encontravam em estado de pecado e quanto ele pedia a Deus neste sentido, estando agora entre infiéis e idólatras, teve oportunidades ainda maiores de exercitar sua caridade, clamando constantemente para que aquelas pessoas pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Bastava o simples pensamento de que ele se encontrava entre pessoas inimigas de seu Deus, que não o conheciam e não o adoravam, para que ele chorasse copiosamente, suplicasse de forma candente e se empregasse todo em súplicas para a conversão de toda aquela nação. Ele e Maria se juntavam nessas orações, na certeza de que o Senhor iria ouvi-los em suas pretensões. E José dizia constantemente para Maria: Querida Maria, estou certo de que o Senhor concederá muitas graças a esta nação, pois ele decidiu que aqui deveríamos morar, quem sabe por quanto tempo. Já em sua entrada na cidade, jogou por terra os ídolos pagãos existentes nela. Resta saber quanto benefícios mais irá fazer durante sua estada aqui. Esta esperança me alegra e me anima a manter minhas súplicas a ele, pois o nosso menino Deus sempre retribui com muita condescendência a tudo o que é feito por seu amor, mesmo as menores coisas. Com certeza, muito fará por todas estas pessoas, pois eles o abrigam, e também por todas aquelas que se mostram caritativas conosco e que de bom coração partilham de nossa pobreza. Maria ouvia com muita atenção a estas palavras e, amorosa e prudente, respondia, concordando plenamente com aquelas impressões de José. Ele se mostrava muito confortado, especialmente animado, e lhe dizia: Quando essas pessoas puderem observar-te e ouvir tuas palavras, não existirão as que não desejem estar contigo. Bastará que uma tenha esta oportunidade para que todas as outras também venham para admirar todas as tuas virtudes com o passar do tempo. Então, plenamente seguro de que isso irá acontecer, desta maneira convém que ilumines algumas das vizinhas, que mostres boa vontade para com elas, e elas então transmitirão às outras sua apreciação por ti. Assim, levaremos benefícios àquelas almas para as quais o Senhor nos enviou, fazendo que, por teu intermédio, venham a ser iluminadas e cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro.
De minha parte, miserável que sou, não tenho condições de realizar qualquer tipo de bem por meio de minhas exortações aos outros. Todavia, com o tempo, espero poder aplicar-me também nessa direção, fazendo com que as pessoas venham a conhecê-lo. Assim, com todos com os quais eu venha conviver e com os que se mostrem receptivos. Nosso Deus me dará forças para assim atuar e irá conferir virtudes às minhas palavras que penetrarão fundo nos corações daqueles com quem tratarei. Maria lhe assegurava toda a sua assistência e cooperação em tudo o que precisasse, fato que fortaleceu ainda mais os seus propósitos. Tais sentimentos e desejos que tiveram tão logo entraram no Egito, iriam permanecer em seus pensamentos e lá crescer progressivamente, porque toda a sua alegria estava em que o Senhor fosse conhecido e amado por todos. Nascia desta forma em José o pleno conhecimento dos méritos de Deus, e nele brotava também o imenso benefício que fizera ao mundo ao enviar o seu unigênito para salvar e redimir a humanidade. Continuaremos no próximo vídeo.